O que faz um químico teórico? Essa pergunta, pessoal, foi feita por um dos alunos de um dos meus cursos, se bem que esse rapaz, se eu não me engano, ele assina todos os cursos lá da Universidade da Química. Ele mandou uma mensagem sugerindo que eu gravasse um vídeo falando sobre como que funciona a área do químico teórico. Bom, primeiro de tudo, deixa eu explicar um pouco o que é o químico teórico, né? O que faz essa figura, qual é o objetivo dele. Desde o início do século XX, quando o átomo passou a ser descrito através de equações matemáticas, ou seja, com o nascimento e com a estabilização da mecânica quântica, surge a figura, então, do químico teórico, do físico teórico, que essencialmente são profissionais que trabalham no desenvolvimento da teoria, ou na aplicação direta da teoria. O que seria essa teoria? Seria a criação de sistemas, aliás, a criação de modelos esses capazes de descrever a realidade. Então, uma coisa é eu ter uma determinada molécula, água, por exemplo. Outra coisa é eu ter um modelo que represente a molécula de água, sendo que esse modelo, pensando na mecânica quântica, é um modelo matemático. Eu preciso de uma equação matemática que seja capaz de descrever as propriedades, as características da molécula de água. Dentro da concepção que nós temos da mecânica quântica, isso seria completamente possível. Inclusive, eu poderia ter todas as informações a respeito da molécula de água através desse modelo, se eu conseguir uma função de onda adequada e se eu conseguir resolver de maneira exata essa função de onda. Com isso, nós esbarramos em alguns problemas, porque não é possível resolver exatamente uma função de onda para um sistema que seja diferente do hidrogênio, ou para qualquer sistema que tenha mais de um elétron. Então, essa é uma limitação física, matemática e até mesmo computacional que nós temos dentro da chamada química teórica. Para sistemas que têm mais de um elétron, eu não consigo ter uma resolução exata, eu só consigo uma resolução aproximada. Consequentemente, a informação que eu vou conseguir extrair desse modelo vai ser uma informação aproximada. Essa informação aproximada é boa? Bom, depende. Então, dependendo do modelo que eu utilize, eu consigo um resultado mais próximo do ideal ou mais distante. E com isso, então, eu posso utilizar essa informação para algo útil ou simplesmente pego essa informação e jogo fora. Essencialmente, essa é a ideia, então, da química teórica, ou, se você preferir, da física teórica também, que estaria ali bem próximo. Hoje em dia, com o advento de computadores mais modernos, é completamente possível nós tentarmos resolver esses modelos para sistemas mais complexos. E dependendo do método que eu utilizar, eu consigo até mesmo resolver modelos para proteínas, enzimas ou até mesmo vírus. E com isso eu posso extrair informações importantes que, enfim, não seria necessário, por exemplo, sintetizar aquele sistema, gastar recursos, tempo, enfim, produzindo um sistema para extrair as informações. Até onde é confiável a informação que eu obtenho através dos métodos computacionais? Bom, aí depende. Depende do método, depende do grau de exatidão que eu preciso, enfim, depende de uma série de outros fatores. E por isso, existem inúmeros métodos que nós podemos utilizar na hora de gerar esses modelos. Nesse ponto, então, eu queria diferenciar o que é o químico teórico e o que é um outro profissional muito parecido, também chamado de químico teórico, mas eu não acho que seja o termo mais adequado para ele, que é aquele profissional que trabalha com modelagem molecular. Para mim, existe bem clara essa diferenciação. O que é um químico teórico? Para mim, um químico teórico é aquele que trabalha no desenvolvimento do método. Ele pode simplesmente escrever isso no papel mesmo, ele imagina uma determinada equação, ele acha que essa equação não é adequada, ele pode pensar que nessa equação tem um determinado termo, que se for modificado, essa equação torna-se mais eficiente, torna-se uma equação melhor de ser trabalhada, melhor de ser resolvida, entretanto mantendo a mesma qualidade ou com uma qualidade melhor. Então o químico teórico trabalha exatamente ali na teoria. Ou então ele pode dar um passo além e ele criar um determinado programa, um determinado software capaz de resolver essa equação, ou seja, fazer implementação computacional. Então, a princípio, o químico teórico trabalha diretamente na teoria. O que ele precisa é talvez um pedaço de papel, uma caneta e um computador. Ele vai escrever ali um código.
Esses profissionais são muito raros. Geralmente, um físico teórico, vamos dizer assim, um profissional da área de física, trabalha muito nessa área, mas químicos são muito raros. O que é mais comum seria um outro profissional, que é aquele que trabalha com modelagem molecular, que pode ser chamado também de químico computacional, embora eu não goste muito desse termo. O que esse profissional faz? Ele já tem um programa pronto, já tem ali um pacote ali de executáveis, enfim, já tem um programa pronto. Ele vai pegar o sistema de interesse dele, vai transformar essa estrutura em forma de dados de entrada para esse programa, cada programa tem uma forma de dados de entrada, vai mandar rodar, por exemplo, esse programa utilizando ali um método que o próprio programa já oferece. Geralmente esses programas oferecem vários métodos, ele vai selecionar um determinado método, ele não está preocupado em implementar o método, em melhorar o método, ele está preocupado em escolher o melhor método. Depois que o computador termina o cálculo, isso pode levar minutos, horas, dias, semanas, meses, enfim. Quando ele termina o cálculo, ele vai pegar esse resultado e vai interpretar esse resultado. Então, esse profissional é um profissional bem mais comum e geralmente ele é chamado de químico teórico, embora eu não ache o termo mais adequado. No meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhei dessa forma. Então, eu trabalhei com modelagem molecular. Eu nunca me considerei um químico teórico porque eu não sei escrever códigos. A parte de quântica mais aprofundada eu não conheço, eu conheço ali o básico o suficiente para compreender, mas eu não tenho capacidade, por exemplo, de avaliar se um determinado fator de uma expressão não é um fator adequado, e muito menos capacidade para sugerir um novo fator. Então eu trabalhava muito mais na aplicação desses métodos. E aí, o profissional de modelagem molecular, ele pode trabalhar em várias áreas. Mas qual o objetivo, então, do profissional de modelagem molecular? O de química teórica é implementar novos métodos, mas o de modelagem molecular? Bom, aí depende com o que ele vai trabalhar. Por exemplo, imaginem alguém que trabalhe no laboratório experimental, gere ali uma nova reação, crie uma nova reação, mas ele não sabe exatamente como aquela reação funciona, ou seja, ele não sabe como é o mecanismo daquela reação. Os mecanismos são todos propostos, eles são baseados em dados experimentais, mas não deixam de ser conjecturas, não deixam de ser hipóteses. E uma forma muito interessante de nós avaliarmos a possibilidade de um mecanismo é utilizando a modelagem molecular. Então existe ali um conjunto de passo a passo que é possível de ser implementado, um conjunto de informações que a gente pode extrair para propor um mecanismo de reação. Então muitos atuam nessa área, tentam descrever mecanismos de reação utilizando a modelagem molecular. Outros tentam avaliar propriedades. Era mais ou menos na forma como eu trabalhava. Eu trabalhava junto com um laboratório experimental, ele sintetizava alguns complexos, em especial complexos polinucleares de metais de transição que tinham interações magnéticas entre eles. E eu queria entender qual era o mecanismo dessa interação magnética. Se um ligante ele participava, se não participava, se um determinado grupo influenciava, se nós tínhamos, por exemplo, grupos doadores de densidade eletrônica, facilitava o processo? E se fossem grupos retiradores, facilitava o processo, aumentava a interação? Bom, para quem trabalha com a parte experimental, ele precisaria sintetizar um complexo de cada vez e medir as suas propriedades. Porém, se eu confio no método que eu utilizo para modelagem molecular, eu posso criar um modelo. Com base nesse modelo, eu consigo avaliar as propriedades e muito facilmente eu posso trocar um grupo por outro grupo. E com isso eu posso avaliar se, nesse caso, as interações magnéticas eram potencializadas ou não. E com base nessa informação, falava lá com o meu colega, olha, se o composto tiver um grupo tal ou outro grupo, a gente pode conseguir uma interação magnética mais intensa. Então é melhor você gastar seu tempo, seus reagentes, seus recursos, sintetizando essa classe de ligantes do que utilizando uma outra classe de ligantes cujo resultado não seria muito adequado. Eu costumava brincar que o profissional de modelagem molecular ele tinha um pé ali na astrologia, que seria essa ideia de prever um resultado. Prever um resultado com base na modelagem molecular. Óbvio, existia o desafio do método ser adequado, não ser adequado, se o programa que eu utilizava para isso era um programa adequado. Eu conseguia avaliar isso, eu conseguia ver se o método era adequado ou não. Mas se o método não fosse adequado e um outro método não fosse adequado,
e de repente o programa não me oferecesse nenhum método adequado, eu não tinha habilidade suficiente de criar um próprio método, entenderam? Essa seria uma questão muito mais para o químico teórico. Eu utilizava aqueles métodos que eram oferecidos. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de um sistema que eu trabalhei, inclusive tive a oportunidade de ser coautor de um artigo. Essencialmente, nós tínhamos dois complexos de ferro. Um complexo era binuclear, então nós tínhamos aqui interação magnética, e o outro era mononuclear. Porém, mesmo nesse complexo mononuclear, era observada a interação magnética. Óbvio, essa interação magnética só seria possível com uma outra molécula, então seria uma interação intermolecular. Eu fiz a modelagem desse sistema, consegui identificar o papel dessa ponte entre os dois átomos de ferro. Enfim, isso aqui era um processo mais básico. O mais interessante era nesse caso. Qual era o caminho de interação? Bom, o meu amigo que sintetizou esses complexos, ele também conseguiu alguns monocristais e conseguiu determinar a estrutura cristalina deles. Só que eu quero mostrar esse daqui, o mononuclear. Deixa eu mostrar aqui. Ele havia verificado que nós tínhamos aqui um anel aromático, aqui outro anel aromático, de uma distância relativamente pequena entre eles, a ponto de ter uma interação que nós chamamos de interação pi-pi. E nós estávamos imaginando que o caminho de interação seria exatamente através desse anel aromático. Bom, como que eu consigo ter certeza disso? Do ponto de vista experimental, é muito complicado. Mas se eu utilizo a modelagem molecular, acaba sendo algo bem razoável de ser analisado. Por quê? Eu peguei a estrutura com base nos mesmos dados experimentais e eu fiz uma modificação. Eu tirei esses anéis aromáticos. Se o caminho de interação era devido a esses anéis aromáticos, se eles não existissem, simplesmente eu não teria a interação magnética. Então eu criei um outro modelo utilizando dois sistemas, que seria esse daqui, com as mesmas posições experimentais, só que eu cortei o anel aromático e coloquei grupos metila, de tal forma que eu não teria interação pi-pi. E avaliei a interação magnética entre os dois centros. E a interação diminuiu muito. Ao diminuir muito, eu consegui então comprovar, utilizando a modelagem, que o caminho de interação se passava pelos anéis aromáticos. Eles eram fundamentais para esse processo. Então, esse daqui é um exemplo da aplicação de modelagem molecular. Essa questão de previsão de resultados é muito utilizado na área de farmácia, na modelagem de fármacos. O processo de se produzir fármacos é muito caro. Então, primeiro tem uma etapa inicial, analisando a estrutura, por exemplo, desse fármaco, de uma família de fármacos, com base em outros dados já descritos na literatura. Uma etapa posterior tenta simular a interação desse fármaco com um determinado receptor, uma enzima, por exemplo, uma proteína. E depois dessa etapa prévia, onde se seleciona um conjunto de estruturas adequadas, aí se passa para a etapa experimental. Então, a modelagem molecular poderia ser utilizada como uma etapa prévia da parte experimental, com o intuito de se economizar recursos. Hoje em dia, seria extremamente necessário isso, mais do que nunca, uma vez que as universidades estão com a verba bem baixa. Bom, pessoal, essa daqui então seria a ideia básica de quem trabalha com modelagem molecular. Muitas pessoas têm um preconceito com esses profissionais, falam que não são químicos, exatamente por não irem ao laboratório. É verdade. Quem trabalha com síntese tem muitos mais desafios. A natureza, às vezes, ela é meio birrenta, ela não colabora, o composto não cristaliza, você não consegue sintetizar. Quem trabalha com modelagem também tem alguns problemas, mas os problemas são muito minimizados. Mas isso não faz com que um profissional de modelagem molecular não seja químico. Inclusive, eu sempre me preocupei muito com dois aspectos que muitos colegas meus não se preocupavam. O primeiro deles, eu tinha uma preocupação com a teoria. Eu não queria ser simplesmente alguém que dava o play no botão lá no programa. Eu já não conhecia a parte de código, mas eu precisava, pelo menos eu sempre me cobrei isso, entender como o programa funcionava, entender a parte teórica por trás, as equações básicas da mecânica quântica. Eu sempre me cobrei isso. É óbvio que o meu nível de conhecimento nunca foi muito aprofundado, porque eu chegava no limite ali que eu não conseguia avançar. Mas esse básico eu fazia questão, e muitos colegas meus simplesmente deixavam isso de lado. E o outro é que eu sempre me preocupei em compreender os sistemas que eu estudava, os sistemas experimentais. Então eu sempre perguntei aos meus colegas quais eram as propriedades, as características, enfim, se tinha espectro, se não tinha,
quais eram as propriedades magnéticas, quais eram as propriedades ópticas, tinha RMN. Sempre tentei conhecer a fundo os sistemas que eu trabalhava, porque eu acho isso importante. Eu não era meramente alguém que trabalhava por demanda, né? Me dava estrutura, eu fazia o cálculo da estrutura, resolvia e dava um resultado. Não, não era isso. Eu precisava conhecer o sistema. E isso fazia parte do meu trabalho. Então, todos os aspectos experimentais envolvidos, eu conhecia de certo modo. Não tinha o desafio, obviamente, de produzir o composto, mas eu conhecia muito bem como que ele foi produzido, como que ele foi sintetizado. E se você trabalha com modelagem molecular nessa área direta de aplicação, eu recomendo que você aprenda tanto a teoria básica quanto o sistema que você está trabalhando, porque do contrário, pode ser meramente alguém que está dando play, pegando o resultado e passando o resultado para outra pessoa. É necessário que você conheça o sistema. E, por fim, o que eu queria falar nesse vídeo, que também o aluno lá sugeriu, é que eu falasse sobre as disciplinas voltadas para a modelagem molecular. Quais seriam as disciplinas mais importantes? Bom, de cara, a quântica. Afinal, a modelagem molecular se baseia em quântica. Então, você deve fazer uma disciplina de química quântica e, se possível, se tiver estômago, se tiver coragem, uma disciplina de física quântica. Quanto à parte matemática, se você trabalha com modelagem molecular, não necessariamente você precisa da parte matemática. Não precisa no sentido de que você não vai resolver uma equação na mão. O ideal seria que você conhecesse o processo. Então, para que você entenda bem quântica, bom, seria bom você fazer uma disciplina de álgebra linear, que eu achei uma das disciplinas mais chatas do meu curso, embora minha professora fosse uma professora excelente, e uma turma pequena, uma turma de 5, 6 alunos, foi uma disciplina muito chata. A professora não sabia para que servia a álgebra linear no curso de Química. Bom, essencialmente na parte quando fala ali de bases linearmente dependentes, espaço vetorial, tudo isso é utilizado na quântica. Então, é uma parte importante. Precisa fazer um curso completo de álgebra linear? Bom, não necessariamente. A parte de cônicas, por exemplo, não é importante. Enfim, tem muitas coisas lá que não há necessidade. Mas se você tiver a oportunidade de fazer um curso, eu olho isso como oportunidade. É chato, mas você está tendo a oportunidade de aprender algo de maneira aprofundada por um profissional de renome. Então, se puder fazer o curso, seria bom, vai ajudar bastante no entendimento quando chegar lá na parte de quântica. Uma outra parte importante é quando fala sobre operadores. E aí, se eu não me engano, isso é estudado em cálculo 3 ou cálculo 4. Dá para perceber que eu não fiz essa disciplina. Eu só fiz cálculo 1 e cálculo 2. Fez falta? Não fez falta. Mas se eu tivesse tido a base de um cálculo 3 ou 4, enfim, o cálculo que trabalha com operadores, eu acho que o meu entendimento, quando chegasse lá na parte de quântica, seria muito mais aprofundado, ou as coisas ficariam no mínimo mais claras. Mas, enfim, eu não fiz, não prejudicou muito, mas eu acho que ajudaria. Um outro curso bem interessante seria espectroscopia, afinal, boa parte das propriedades que nós calculamos são propriedades espectroscópicas, então vale a pena entender como funciona a espectroscopia. Agora, se você for avançar para a área de química teórica propriamente dita, sua base de matemática tem que ser maior, sua base de física tem que ser maior. Essas disciplinas apenas que eu citei não seriam suficientes. Independentemente de qualquer área que você venha seguir, você vai aprender muito fazendo, né? Você não deve limitar o seu conhecimento apenas à sala de aula. Então, muito do que a gente aprende, isso é evidenciado na pós-graduação, na graduação, no entanto, a gente aprende em seminários de grupo, a gente aprende lendo artigos, indo a congressos. Não está nem mesmo no livro, né? Muita coisa não está presente no livro. Você lendo um livro, você vai conseguir aprender mais do que provavelmente o professor vai te ensinar no curso. Só que na pós-graduação você não pode se limitar aos livros, tem que ler artigos, tem que participar de encontros. Com isso você aprende muito na discussão. Então, mesmo que a sua base tenha sido relativamente fraca, você consegue contornar isso, se você se dedicar, obviamente, com a discussão entre colegas, com os seminários, com os artigos que vocês vão ler, com os livros que vocês vão estudar. Então, se você está iniciando agora nessa área, acha interessante, mas fica ali inseguro, não aprendeu a matemática adequada e tal, eu acho que, se for para a área de modelagem molecular, não se preocupe tanto. Você tem como remediar isso. Se for para a química teórica, aí não tem jeito, né? Você precisa realmente de matemática.
Bom, pessoal, era isso então que eu queria falar com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha esclarecido para aqueles interessados na área de modelagem molecular sobre como funciona. O leque é muito grande, existe modelagem molecular aplicada a superfícies, a catalisadores, a mecanismos, a reações biológicas, enfim, o leque é muito grande, os métodos são muito variados, mas é mais ou menos isso que eu falei nesse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, conhece alguém que esteja interessado na área de modelagem molecular, indique esse vídeo, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no Universidade da Química, ajude a Universidade da Química a chegar aos 50 mil inscritos até o final do ano. Enfim, e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Gostaram ou não gostaram? Tem experiência com modelagem molecular? Acha que quem faz modelagem molecular não é químico? Deixe aqui nos comentários, eu vou gostar de ler, tá bom? Então, muito obrigado mesmo e até a próxima.